Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre condições de equilíbrio, certo? De corpos rígidos. Vamos lá. Primeira coisa, né? Para a gente poder entender a questão do equilíbrio, nós temos que lembrar da primeira lei de Newton, certo? Então a primeira lei de Newton, ela fala sobre as condições de equilíbrio, de força, ok? Então o que a gente pode perceber? Que primeira coisa, a força resultante, né, atuante sobre corpos, ela tem que ser igual a zero. Ou seja, eu posso ter força, só que essa força resultante tem que ser nula. Nessa condição aí, nós vamos ter algumas implicações. A primeira delas é que nós podemos ter o equilíbrio estático, que é o repouso, ou equilíbrio dinâmico, quando o objeto está com velocidade constante, mas trajetória retilínea. E neste caso, é muito importante lembrar que nós não temos aceleração, certo? Porque a aceleração ela implica em forçar. Ok. Vamos pensar na seguinte ideia, né? Vamos pensar na questão de uma porta. Vamos supor que eu quero abrir a porta. Por que a maçaneta ela fica sempre na extremidade da porta? Certo? Ah, é para trancar. Também. Mas existe um motivo para isso, certo? Então, assim, você pode perceber que aqui você tem três portas, né? No caso, a porta aqui, eu posso, por exemplo, tentar aplicar uma força no ponto 1, nessa porta 1, que tem um pontinho mais, por exemplo, distante das dobradiças. Aqui eu tenho, por exemplo, esse pontinho vermelho em que eu vou aplicar a força aqui que está mais próxima às dobradiças. E a porta, o exemplo 3, esse ponto vermelho, né, que seria o ponto que nós vamos aplicar a força, ela está bem próximo às dobradiças. E a minha pergunta é, quais delas, por exemplo, seria mais fácil de abrir? Né? Será que, usando essa mesma lógica, será que a gente pode empregar isso, por exemplo, em outras situações? Certo? Vamos entender um pouquinho mais aqui. Pois bem, para a gente poder entender isso, nós precisamos captar o conceito de momento. O momento, nesse caso, é o valor mínimo para poder abrir essa porta. Só que a gente vai perceber que esse momento ele depende de duas coisas, ele depende da força e da distância. Então, retomando a porta ali que a gente tem, nós vamos analisar o seguinte. Quanto mais longe eu tiver da dobradiça do centro de rotação, mais momento estou gerando com a mesma força. E, consequentemente, se eu estiver no meio ou mais para lá, eu estou reduzindo o momento porque a distância está diminuindo. Então, quanto maior a distância do ponto de rotação, mais momento estou girando e, consequentemente, se aquele parafuso, aquela porta precisa de um momento mínimo para poder ser girada, eu vou conseguir fazer isso com menos esforço, aumentando a distância. Né? Esse é o truque do borracheiro que vai trocar pneu do carro. Certo? Esse é o truque do ferramenteiro que utiliza uma outra chave para poder desafrouxar um parafuso que esteja muito apertado. Certo? E a gente sabe que esse momento, ou torque, ele é medido em Newton por metro, certo? Em que a força é Newton e a distância envolvida, sempre envolvendo, é o metro. Então veja esse exemplo aqui, né? Você tem aqui uma chave, e aqui tem três situações específicas, né? Será que em qual parte dessa chave é mais fácil de apertar um parafuso? Se você já fez esse teste, você sabe que é muito mais fácil apertar aonde tem aqui a força 3. Né? Perceba que se eu fizer uma força longitudinal à chave, eu não vou conseguir promover giro. Eu vou ter que fazer uma força sempre perpendicular para me tentar maximizar essa força. Então, se eu tiver, por exemplo, mais ao centro da chave, eu vou ter que fazer mais força para tentar desafrouxar esse parafuso. Que enquanto se eu estiver mais longe desta, eu vou fazer menos força. Certo? Para poder ilustrar isso, eu vou mostrar a história do prego, do martelo e o prego. Aonde que é mais fácil se promover uma força para poder tirar um prego? Ou martelar, por exemplo, a galera muitas vezes pega lá no meio do cabo, né? Qual é a posição correta? Primeira coisa, se você viu a parte de momento, você sabe que quanto maior a distância do ponto de giro, mais momento você terá. Então, consequentemente, você pode perceber que a melhor posição é sempre na extremidade do cabo. E essa força, nesse caso, ela será maximizada quando você tem um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, se você olhar essa situação que está sendo mostrada aqui, em qual força, se elas forem iguais, quais dessas forças aqui você terá maior facilidade para arrancar o prego, com certeza essa resposta seria a alternativa C. Lembrando que momento é força vezes distância. Ok? Nesse vídeo nós falamos sobre condições de equilíbrio. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.